Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Camila do Universo dos Versos e hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre obras que trazem como protagonistas mulheres fortes e de que forma essas personagens podem nos inspirar de alguma forma. Então, roda a vinheta! Antes de abordar sobre obras que trazem mulheres fortes, personagens fortes, eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa questão da força do feminino, do empoderamento, da resiliência que nós mulheres temos e que é retratado em tantas obras por diferentes autores e autoras em diferentes contextos e épocas. Essa força feminina que a gente observa na literatura, nos filmes, nas séries, ela é um retrato da mulher, de como nós somos fortes, de como nós podemos nos empoderar e ocupar diferentes espaços, de como a gente pode ser quem a gente quiser. No entanto, ao mesmo tempo em que a gente pode ocupar diferentes espaços e ser quem a gente quiser, e assumir também diferentes funções e papéis na sociedade, um assunto que eu acho importante ser debatido é a questão da tal da síndrome da Mulher Maravilha, em que a gente é obrigada a dar conta de tudo e ser perfeita e não falhar. E a gente sabe que isso não é real, que na verdade a gente falha sim, a gente não é obrigada a dar conta de tudo e ser perfeita e nunca fraquejar, porque nós somos humanas. E isso é inclusive um assunto de saúde mental e que é óbvio que pode ser abordado com muito mais propriedade por profissionais da área, como psicólogos e psicólogas, por exemplo. E essa questão da gente fraquejar é tão normal que é inclusive retratada em obras que trazem histórias de mulheres fortes. Essas mulheres fortes dessas obras também fraquejam porque elas são humanas. Então eu achei importante trazer essa questão da nossa força, de como nós mulheres somos fortes, de como a gente pode se empoderar, ocupar diferentes papéis, espaços e ser quem a gente quiser. E isso vem sido retratado, como eu já mencionei no começo do vídeo, em diferentes obras, por diferentes autores e autoras, em diferentes contextos e épocas. E, como eu costumo fazer nos meus vídeos, eu vou deixar indicação de leitura para vocês aqui, só que hoje eu vou fugir um pouquinho da poesia e vou trazer indicação de prosa. A primeira indicação que eu tenho para fazer é da minha autora favorita, que é a Jane Austen. E eu vou deixar na descrição desse vídeo algumas obras da autora, mas eu destaco Orgulho e Preconceito, Razão e Sensibilidade e Persuasão. E a Jane Austen, ela é minha romancista favorita porque ela traz em seus livros como protagonistas mulheres fortes, empoderadas, inteligentes e sensíveis e sempre à frente de sua época. As mulheres dos romances da Jane Austen, elas sempre se questionam, elas questionam o papel que elas ocupam, o porquê que a sociedade impõe determinadas regras. E isso é incrível porque a Jane Austen, ela é uma autora inglesa que nasceu no final do século XVIII e já naquela época ela pensava nessa temática do empoderamento feminino. E a outra indicação de leitura que eu gostaria de fazer é um livro que eu li não faz muito tempo, chama A Pérola que Rompeu a Concha, esse livro aqui da Nadia Hashimi, tá? E ele traz a história de mulheres
de diferentes gerações, se baseia no contexto do Afeganistão, um cenário bastante machista, e essas mulheres são fortes, corajosas e lutam pelos seus sonhos e pela liberdade, pela emancipação. É uma obra que vale a leitura, é maravilhosa. E para finalizar e não me estender demais, eu gostaria de ler 2 trechinhos que tocaram muito meu coração. O primeiro é uma poesia que é declamada por uma das personagens ao longo do livro. Diz assim: há um beijo que desejamos com todas as forças, o toque do espírito no corpo. A água do mar implora a pérola que rompa sua concha, e o lírio, quão ardentemente ele precisa de um ser amado. À noite, abro a janela e peço à lua para vir e pressionar sua face contra mim. Respire dentro de mim. E o outro é um trecho que mostra como o saber, uma vez assimilado, ninguém nos tira, e o quanto ele é emancipador. No abrigo, eu tive tempo para finalmente sentar e pensar em tudo o que tinha acontecido. Ficava envergonhada ao me lembrar do dia em que discuti com Kala Shaima e lhe disse que toda a educação que ela me incentivara a buscar não me fizera nenhum bem. Não era verdade. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado, que o conteúdo desse vídeo tenha sido útil. Curtam, compartilhem, comentem, vamos dialogar. E até a nossa próxima conversa.